eu quero exemplificar aqui um caso que aconteceu, uma situação que aconteceu conosco, que nós transformamos a nossa reserva de emergência em uma reserva de oportunidade. Isso aconteceu no início do ano, para você entender que é necessário, é importante você ter essa reserva, tá? No início do ano veio a pandemia, por volta aí do mês de março no Brasil, tá? Final de março, no início do mês de abril, tivemos essa pandemia. E com isso, a Bolsa de Valores teve um impacto grande, tá? Lembrando que a Bolsa de Valores, a B3, ela é composta de ações de empresas, tá? E à medida que o Brasil decretou algumas medidas de isolamento social, essas empresas tiveram impacto diretamente em vendas, faturamento, lucro, e tudo isso afetou o valor das ações dessas empresas, tá? O que aconteceu? As ações caíram, tá? Para você entender melhor, pensa comigo que você ia comprar um celular de R$ 5.000 e de repente lançou-se uma baita promoção, tá? Ó, compre esse celular por apenas R$ 1.000. Não é uma baita oportunidade? Foi exatamente isso que aconteceu nas ações das empresas, da maioria das empresas da Bolsa de Valores. Elas entraram em promoção, tá? Então, empresas que tinham as suas ações em torno de R$ 15, R$ 16, despencaram, tá? Para 10, para 6, e foi uma situação que a gente identificou como uma baita oportunidade. Então, nós pegamos a nossa reserva de emergência, tá? E investimos em ações de algumas empresas, tá? Tendo em vista que a gente tinha o conhecimento financeiro necessário e sabia que aquelas ações estavam bem abaixo do valor tradicional de mercado. E aí aplicamos praticamente toda a nossa reserva de emergência, deixamos só um pouquinho, só uma fatia, aplicamos a nossa reserva de emergência, e aí, com o passar dos meses, as coisas começaram a voltar ao normal, ou ao menos ao novo normal, que muitas pessoas estão comentando, né? Ou seja, as empresas começaram a reabrir as suas lojas, começaram a vender, o faturamento começou a crescer, e aí começaram a aparecer os lucros, e as ações dessas empresas começaram a voltar ao valor normal, tá? E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso dinheiro. Então, nós conseguimos, em um curto período de tempo, tá? Triplicar o valor investido, tá? Então, investimos um determinado valor e, com o passar de 5 meses, esse valor tornou-se 3 vezes maior. Tá? Chegamos a uma rentabilidade próxima de 200% em apenas 5 meses. Tá? É isso que a gente está falando, é transformar a sua reserva de emergência em uma reserva de oportunidade. A gente tem casos também, situações de amigos que compraram casas com valores bem abaixo do preço. Por quê? Porque eles tinham uma reserva, tá? Estavam preparados para uma situação de crise, uma situação atípica, e quando essa situação chegou, eles compraram a casa, conseguiram fazer bons negócios. E é justamente nesse período que muitas pessoas que têm condições financeiras que aumentam o seu patrimônio. Perceberam? O aumento, a rentabilidade da sua reserva de emergência, ela não está na rentabilidade da aplicação, porque realmente é baixa, mas sim na possibilidade de encontrar uma oportunidade. Ou, na pior das hipóteses, de evitar que você pegue empréstimo. Já pensou se você não tiver uma reserva de emergência e acontecer um acidente de carro e você não tiver o seguro do seu carro e você precisa arrumar o seu carro? Então, você vai precisar de um empréstimo. Empréstimos no Brasil, as taxas são elevadíssimas, tá? E é justamente isso que a gente quer passar para você nessa live de hoje, da importância de ter uma reserva de emergência também para situações boas. De modo geral, a Jéssica falou que a gente não gosta de fazer essa reserva para o dia mau, tá? Mas também é possível você fazer para o dia bom, que foi exatamente isso que a gente conseguiu fazer no início do ano, tá bom?